Nós tocamos aqui pro consulado da Inglaterra e no final o cônsul falou assim, o que vocês precisam? Daí nós fomos lá, precisamos ir pro Festival Internacional dos Beatles. A paixão pelos Beatles continua. Continua, claro. O Beatles é uma base, assim, da música popular, né? A banda mais famosa do mundo, né? Você olha qualquer banda no mundo. Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath. Você pergunta pros caras, quem que é a tua influência? Os caras falam, Beatles. De composição, Paul McCartney, John Lennon. Você falou o seguinte, que todo mundo tem um lado, né, um artístico para voltar da música. Você acha que todo mundo tem que exercer um pouco? A medicina, ela surge como arte. Só depois ela se torna uma ciência e a gente ainda discute se é uma ciência médica de verdade, porque ela se apropria de outras ciências. Por exemplo, a relação entre as pessoas, né? Não é só você estudar, gosta, tecnologia, a medicina e tal. Isso é muito bonito, mas na hora que você põe em prática, se você não tiver essa outra formação cultural, artística, você vai ser um péssimo médico. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Hoje, número 49, estamos quase no cinquentinha, hein, Vanusa? Quase edição comemorativa. Vamos fazer uma especial, Vamos, né? Com certeza, trazer vários entrevistados de uma vez só, quem sabe? 50 não cabe aqui na sala. Aí nós né? vamos ter que pedir pro Gustavo, ele fica bravo, é muito bravo. Eu tenho medo, já falei que eu tenho medo. Eu queria também convidar você a curtir a nossa página, né, o YouTube, o canal do YouTube, a se inscrever lá até para receber. Isso. Não tem essa história de curtir no YouTube, tô atrasado aqui. Mas é se inscrever no YouTube para poder receber as notificações semanais dos nossos programas, participar. Isso. Acionar o sininho, né, para isso acontecer. E aprende com a gente. Aqui, além de ser um bate-papo gostoso, uma conversa boa, agradável, que muita gente acaba ouvindo no carro, interagindo, rindo, chorando, brigando, contestando, mas também a gente procura trazer informações relevantes, boas fontes, né? de boas fontes, de médicos, profissionais da saúde, e experiências também inspiradoras de vida, né, de pessoas que mudaram as suas vidas com práticas inovadoras, e a gente procura trazer isso sempre aqui. O convidado de hoje, você quer apresentar ele porque você... antes do convidado, vamos chamar a nossa turma aqui para ler a nossa coluna no Paraná Portal Viva Bem no Mundo Real. E nós escrevemos tudo que a gente faz aqui, a gente reproduz através de uma coluna, inclusive falando dos médicos, dos profissionais, dos psicólogos. As coisas que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu aqui, tentando levar para outras pessoas, espalhar, dividir, né? Acho que o mais importante aí. A informação ela só tem sentido se a gente puder soprar no vento, né? Para que mais pessoas tenham acesso a ela. Sem dúvida. É por isso que a gente faz, inclusive, o programa, o podcast. E ajudar a gente não é patrocinar, é se inscrever. Até porque só os nossos convidados ganham dinheiro com o nosso programa. Inclusive com a gente. Inclusive com a gente. Porque a gente acaba vendo paciente de todos. De todos os nossos... Então, especialistas. Psicólogo, médico, a gente tem um negocinho, vai lá, tal, consulta. E gosta. Claro, pô. Quer voltar ainda, né? Vamos continuar a nossa conversa. Aquilo que a gente começou lá no podcast, vamos continuar através de uma consulta. E o nosso convidado hoje até foi bacana aqui nos bastidores, porque ele falou que ele não tem... É bacana a gente ouvir isso, né? Porque a gente tem visto muitos médicos levarem as suas profissões para um outro nível do ponto de vista do acesso mesmo, né? A gente já tem aquela dificuldade enorme de convênios. Porque ressarcir, né? Conseguir... O convênio em si já é uma despesa alta, não, né? Os caras fazem para não devolver o dinheiro para a gente. E o pior é assim, né? Você, por exemplo, que tem uma família grande, gasta bastante no convênio. O médico não recebe nem perto do que você gasta ali. E isso é muito injusto, eu acho. Acho muito injusto. E aí, às vezes, força o médico a deixar de atender convênio. E a gente fica sem atendimento de gente legal, gente boa no mercado, porque... E porque tem essa visão também do particular, que não, o particular é o seguinte, eu atendo quem eu quero, eu cobro o quanto eu quero. E o bacana da conversa com o nosso convidado aqui hoje é que ele falou, não, eu atendo no particular, mas eu quero cobrar um preço acessível. Afinal de contas, eu estudei tanto na minha vida, eu quero entregar alguma coisa, né? E se torna um propósito. Eu acho que a partir do momento em que o médico transforma a sua profissão, que ele sobrevive disso também, claro, né? Mas quando fica muito comercial, né? Eu acho que, inclusive, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Deixa de entregar muitas vezes, né? Deixa de entregar. Mas quem é o nosso convidado? Nosso convidado é o Dr. Valderílio
Feijó de Azevedo, que além de médico reumatologista, que você tem aí toda a formação, que o João gosta mais dessa coisa do currículo, eu fiquei com medo agora, do que eu gosto? Eu não estou sabendo aqui. O que eu acho mais legal é que além de um médico renomado... Não vou nem falar de currículo, né? Fala aí alguma coisa. Não. Agora eu não vou falar também. Ele é músico, fala assim, ele é doutor e tal, tem que falar. Ele é músico e escreve não só livros técnicos, mas já escreveu sobre arte. Veja que coisa legal, né? Você poder conciliar. Então, muito prazer em tê-lo aqui, doutor Valderílio. Faça suas honras. Valderílio, que é cearense, Feijó de Azevedo, Valderílio Feijó de Azevedo, né? E já está aqui em Curitiba há muito tempo. Eu vou resumir o teu currículo. Primeiro vamos começar com essa história do livro e da música, que não tem nada a ver com a tua profissão. Porque a gente que educa, que tem filhos pequenos, a gente começa a sentir, né? Não, esse aqui vai ser artista, esse vai ser músico. Na tua casa, como é que foi isso? Você gostava já desde criança da música, já tinha essa paixão, e daí de repente fala, pô, mas o músico virou médico? Como é que é isso, né? É o pintor que virou engenheiro, ou o engenheiro que virou artista também? Teve algum lance assim na tua infância? Inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, né, para falar um pouco mais geral sobre medicina, artes, né, que são áreas que eu tenho afinidade, gosto. A Vanusa, João, então fico muito honrado com o convite de estar aqui com vocês. Em relação a essa questão, eu acho que, bem, a arte ela está dentro do indivíduo, né? A arte é a forma mais, digamos assim, mais clara e mais natural de expressão do ser humano, né? De fazer isso através de uma linguagem. São muitas linguagens dentro da arte. Todo ser humano tem alguma coisa de arte, né, embutida nele. E eu acho que é uma coisa inata, é uma coisa meio que genética. Agora, depende de como é a tua educação, né? De você poder estimular isso na sua infância, né, na sua adolescência. O acesso também a isso, né? Por exemplo, o meu filho é produtor musical, é guitarrista da Marina Sena, né? Um cara super conhecido aí. Ele começou a fazer medicina e ele desistiu da medicina aqui na Federal e ele disse, não, mas eu não quero ser médico, eu quero ser músico. A influência que ele teve na infância foi tão grande, né? De eu começar, o menino com 1 ano e pouco, a gente dá bateria e estimula a tocar violão, guitarra, ele virou um guitarrista e foi natural para ele se desenvolver como músico. Para mim, realmente eu descobri a música um pouco mais tarde, talvez por causa do acesso, né? Eu não sabia tocar nenhum instrumento, mas eu, quando morei no Rio de Janeiro, então eu estava comentando com vocês aqui, antes da gente iniciar esse bate-papo mais formal, morei no Rio, ganhei um festival lá, o Projeto Jovem do Samba, não sabia tocar instrumento, eu compus um samba no batuque, eu não vou bater aqui para não prejudicar o áudio, mas fiz esse samba chamado O Que Falta, que repercutiu bastante, em 1976, fui cantar em Vila Isabel, foi uma assim, marcante na minha infância, cantei com a Clementina de Jesus, conheci Xangô da Mangueira, Adelson Alves, que foi marido da Clara Nunes, Conjunto Exporta Samba, e ganhei um violão nesse Projeto Jovem do Samba. E daí comecei a me desenvolver, aprendi a tocar violão depois, na sequência. Então, dos 12, 13 anos, desde essa idade, né? Eu estou beirando aí os 60 anos, então a música está me acompanhando há quase 50 anos, digamos. Então, mas eu acho que, enfim, poderia ter sido antes, né? Se eu tivesse tido um piano para tocar com 3, 4 anos, talvez eu tivesse me desenvolvido um pouco antes. Que legal. E com que idade o piano chegou na tua vida? O piano chegou cedo também, mas eu não me senti estimulado, porque eu não tinha estímulo para ir para o instrumento. Na verdade, eu comecei a compor em piano há 3 anos. Coincidiu muito com a pandemia aí, né? Comecei a compor, estudar várias músicas aí que já surgiram nesse meio tempo, né? O Natal em Kiev, que você deve ter visto lá, que é uma música em homenagem às crianças que são refugiadas, né? Ou que estão vivendo na zona de guerra, né? Na Ucrânia hoje, ou refugiadas. 20% das pessoas que acessam no YouTube, tem lá uns 150 mil acessos, são da Ucrânia, né? Inclusive escrevendo em ucraniano, eu preciso traduzir ali para entender o que eles estão colocando. Depois agora a música que a gente
como eu te falei, acabamos de gravar o vídeo aí com a prefeitura, né? O prefeito Rafael Greca nos abriu essa oportunidade de gravar uma música, essa música chamada Primavera de Curitiba, em homenagem a Curitiba. Ela faz parte das comemorações dos 330 anos da cidade. Curitiba comemora agora dia 29 de março, esse mês ainda, os 330 anos. E aí vai acontecendo. Mas, quer dizer, eu já venho compondo há muitos anos, né? No violão, na guitarra. Tem aquela história da banda Metralhas que eu comentei com vocês. Ainda. Sim, essa é a minha foi forte. Sozinho isso ou foi você teve aula? Não tive. Autodidata mesmo, né? A questão eu acho que a música também... Acho que a primeira coisa, a gente fala assim, não, pô, você é um músico, você é um cara... tudo bem, você tem a coisa genética, mas na música está o suor, né? Não adianta, você nunca vai ser um pianista se você tocar 15, 20 minutos de piano por dia. Tem que estudar. Tem que estudar muito, é muito esforço. É 90% o suor e 10% da inspiração. Mas para compor, claro, você precisa dominar um instrumento, ninguém compõe do nada, tem que saber alguma noção básica de música, né? Você tem que ter uma noção básica, de preferência num instrumento. Eu acho que o instrumento mais popular no mundo é o violão ainda, para composição, né? Aqui no Brasil particularmente, instrumento barato, fácil de carregar. O piano já é um pouco mais elitizado, digamos assim, mas compor no piano também abre muitas perspectivas na questão da composição, porque é um instrumento que te dá uma tessitura, né? de escalas muito grande, né? Maior do que a do violão, praticamente, maior do que de muitos instrumentos. A gente considera como a mãe dos instrumentos, né? Apesar de o piano ser um instrumento recente, o piano não existia até o século XVIII, né? Final do século XVIII, a criação do piano. Existia o cravo antes, mas o piano foi o instrumento que popularizou, digamos assim, a música mais trabalhada, mais que a gente chama de música erudita. Eu música adoro clássica. o som do cravo. Eu acho incrível. Ainda hoje existe, mas o cravo já foi mais popular no passado. Nós tivemos né? aqui um maestro que dava aula de cravo, você lembra? Eu não me lembro, não sei qual é. Eu vou lembrar o nome dele em breve, mas assim, ele ficou muito tempo aqui em Curitiba e fazia muitos recitais com cravo e tal, era muito legal. Ele é carioca, se eu não me engano. E aí, então o cravo, ele também teve um momento aqui no cenário curitibano, como teve a banda... Metralhas Beatles Again, que o senhor fez parte também, né? Que era uma banda muito legal e fazia muito show e fez show internacional, pelo que o senhor me falou. Várias vezes. Eu não sou dos Metralhas originalmente, né? Os Metralhas são uma banda mais antiga. Quando os Metralhas... Eu nasci em 63. Os Metralhas começaram em 64. Então, eu tinha 1 ano de idade quando esses caras começaram a tocar. Então, respeitosamente, eles são... Os precursores aqui do rock no Paraná. O Paulo Hilário é um precursor, comentei com vocês, foi o sujeito que ele e o Vitório começaram o Twist, né? Tocando, era um trio pequeno e os dois faziam parte. Depois, mais tarde, quando veio o grande sucesso da Beatlemania, né? 64, 65, eles já montaram os Metralhas e aí se tornou a banda mais popular do Paraná, década de 60. Os Metralhas só voltam a se apresentar no final da década de 80 e 89, fizeram um show no Guaíra, porque foram vários empresários de Curitiba que viveram aquela época e achavam que valia a pena reunir aquele time de novo. Pô, por que vocês não voltam a tocar? E eles fizeram um show que foi a volta dos Metralhas. Foi um arraso. E a gente, como jornalista, fazia muita matéria com vocês. Isso, né? Aí de 89 em diante, então os Metralhas começaram a ficar... Aí ficou aquela banda, os Stones, que ficou com blindagem meio né, associado até pelo biotipo, né, do Paulinho, do Paulo Juque, aquele pessoal que tocando um rock mais despojado, e os Metralhas com o Ivo, claro. O Ivo já vem de uma outra formação e entra, né? Chave, né? A Chave, e ele tem banda, o Ivo, eu tenho foto dele com 17 anos já como cantor, ele tocou junto com um outro participante da banda Rei, que é a minha banda atual, né? E que faleceu também, e que eles têm uma foto na sala de casa, ele tocando, aos 17 anos, de smoking. Ai, né? que bonitinho. Outra. Mas assim, daí ficou os Metralhas com os Beatles, e os Blindagens seriam mais ou menos, representavam os Stones. Até teve um show que a gente fez no Guaíra, Metralhas e Beatles, que eles tocando mais a interpretação dos Stones, e a diferença dos Metralhas é que a música autoral não era um forte dos Metralhas. O Paulo Hilário tem música autoral, tem Curitiba, que é uma música que ficou conhecida, famosa, né? Com várias parcerias e tal, mas os Metralhas mesmo sempre foi Beatles, né? Tocando a música original, no mesmo tom, as músicas em inglês,
tentando reproduzir com instrumentos originais, né? O Paulo Hilário tinha um baixo Hofner, o Alfredo tocava com uma Gretsch, mais ou menos similar à Gretsch que tocou o George Harrison. Eu tinha um Rickenbacker, chama, né? Que o sobrenome é alemão. E o Vitória era o baterista, né? Aí já não era bateria igual, não era... Mas, enfim, eles faziam um som que lembrava muito o som dos Beatles, numa época que é muito difícil ter esses instrumentos, né? E os Metralhas só cresceram. Mas hoje os Metralhas, basicamente... não tem mais a ligação com aqueles Metralhas do passado, né? O Renato Scaramella, eu acho que é o que está tocando os Metralhas, o Paulo Hilário tinha esse nome comercial e passou para ele, né? Mas da banda original não existe mais ninguém. Mas os Metralhas fez muito sucesso. Foi assim, você falava assim no resto do Brasil, quem é a banda de referência no sul do Brasil? Você falava os Metralhas, Beatles Again. Veio, né? E aí nós fomos para o Festival dos Beatles, nós tocamos aqui para o Consulado da Inglaterra em 97, não minto, em 97 eles não tinham uma banda, a banda que eles iam contratar em São Paulo já tinha um compromisso, e eles vieram a Curitiba, o consulado veio de São Paulo para Curitiba, e nós tocamos para eles, fizemos uma festa só de Beatles, e no final o cônsul falou assim, o que vocês precisam? Daí nós fomos lá, precisamos ir para o Festival Internacional dos Beatles. Chama-se International Beatle, sem o S, Beatle Week, que ocorre em agosto, final de agosto. É um festival tradicional, se reúnem bandas do mundo inteiro, elas passam por algum critério de seleção, mas não existe um concurso, a melhor banda, né? Sempre tem aquela coisa meio marqueteira de dizer, fomos a melhor banda, como existia lá o Sgt. Peppers em Minas Gerais, tal. Não existia esse concurso, não existe premiação. As bandas tocam em vários locais da cidade, o local mais famoso é Matthew Street, que é onde está o Cavern Club, os Cavern, né? O Cavern original não existe mais, ele é um estacionamento, mas eles tiraram tijolo por tijolo daquele local e construíram do lado, reconstruíram. Eu não sabia disso. O Cavern original é um estacionamento hoje, mas ele está embaixo também, é do lado. E todos os tijolos foram transferidos exatamente como era o Cavern original. O tamanho e tudo isso, ele é quase que um espelho do Cavern original. E quer dizer, você tocar na Meca, né, que é a Meca dos Beatles para nós foi... Então, em 98, nós participamos do primeiro festival. Depois fomos no ano seguinte, quem organizava as bandas no Brasil era um médico, inclusive, pneumologista do Rio de Janeiro, Charles, que era da aeronáutica e tudo, e ele era um cara bitomaníaco. 2000, participamos, e aí a banda, em 2001, eu saí da banda. Então, a banda meio que se estimulou. Você vai ao festival 3 vezes, você precisa ter motivação para voltar. É porque ele é muito... Né, aumenta a população da cidade ali, uns 200 mil pessoas a mais vão... que curtem Beatles. Enfim, a gente teve esse momento legal assim com os Metralhas, eu pude participar disso, né? Foi uma honra, né, ter tocado com esses caras também. Eles não eram músicos assim né, mas eram músicos que faziam som fiel mesmo. Então, né, eles eram desafiados para isso, faziam isso desde adolescentes e faziam bem feito. Eu assisti show dos Metralhas e era muito animado, era uma delícia. Agora, me vem na cabeça aqui 2 coisas, né? A primeira... que a gente tinha uma banda forte, como tinha a Blindagem também, sim, e outras da cidade. Será que a gente tem boas bandas hoje que a gente não vê por conta dessa globalização estimulada pela internet, em que as bandas internacionais vêm com mais força e acabam abafando o talento que a gente tem local? Um adendo para a sua pergunta. Nós já fomos, não sei se somos ainda, a cidade com o maior número de bandas de garagem. Olha, o movimento musical se transformou nos últimos anos. Não é por causa da pandemia, não. Desde antes da pandemia já havia essa transformação. Nós temos muitos músicos jovens excelentes no Brasil. Bandas legais. Curitiba tem várias bandas muito boas, né? Não só de rock, mas assim, músicos com a música popular brasileira na veia. Porque quando fala MPB, eu me lembro também música popular britânica. Daí já lembro do rock and roll. Mas a música brasileira, nós temos muitos músicos legais. O Brasil tem um movimento... muita gente não está prestando atenção. Não sei se é um movimento meio que saudosista de achar que o que tinha no passado era bom e o que está aí hoje é ruim. Pode ser isso também, lógico. Entende? Daí acaba eliminando essa possibilidade. Mas se você pesquisa, vai no Spotify hoje, você penetra em algumas mídias, você vê músicos de alta excelência. E também a gente que não está procurando, a forma de distribuição da música mudou.
Não tem mais o LP, não tem mais o CD. O cara faz um EP, um single, vai lá e lança no Spotify. Daqui a 2 meses ele vai lá e lança Como um a história outro. do Acorda Pedrinho aí, semana passada, uns 2, 3 meses atrás. Tem muita porcaria na música brasileira. Tem, por quê? O que aconteceu com a pandemia também? A pandemia deu margem àquele sujeito que achava que era um músico, que nunca teve vontade de achar que ele é um músico, que ele virou um músico. Porque ele tem tempo. Hoje você faz um home studio, é fácil montar, e você grava. Você grava muito facilmente. Então tem muita porcaria também. Mas tem muita coisa boa. Tem muita gente com formação, com potencial artístico tremendo, né? Veja só, eu falei para vocês do meu filho, a Marina Sena, é uma menina do interior de Minas. Quer dizer, ela compõe muito bem, né? Foi criticada pela voz, eu adoro a voz dela, acho uma voz diferente. E assim, tá bombando. Eles vão fazer uma turnê agora na Europa, né? Mas dentre várias, já fizeram várias, mas vão para 3ª ou 4ª turnê. E assim, músicos jovens que estão no... E às vezes a gente não conhece. E não conhece. Eu falo Marina Sena, mas Marina Sena, eu conheço aquela Marina que era antiga lá. Não, entra, aí quando entra, se assusta. Pô, tem 1 milhão de seguidores. Se assusta, mas eu nunca ouvi falar. Porque, claro, o sujeito está ligado num movimento que meio que acabou. Ou seja, mesmo na internet, nós precisamos criar um movimento para nós fora das bolhas, né? A gente tem que fazer uma força-tarefa para sair das nossas bolhas, para poder explorar. Exatamente. Agora é muito mais democrático, né? Talvez pessoas que hoje conseguem 1 milhão de seguidores não seriam no passado. É que antes o seguinte, aquele lance, eu não vou naquele bar, então eu não assisto aquela banda. A mesma coisa acontece na internet. Eu não entro naquela página, eu não procuro aquela artista, eu não vou para aquela cidade. Né? Na internet acontece a mesma coisa. Então a gente precisa tentar fugir, enfrentar as bolhas, sair das bolhas para buscar esses talentos e talvez até ajudar a divulgar, né? Eu acho que quem gosta de música, que é musicófilo, né? Que curte, fazer essas, eu falo que é garimpar nas novas bandas, novos cantores, enfim, novas sonoridades, né? E tem muitas fusões hoje de ritmos e tal. A música brasileira é um exemplo disso, porque está revolucionada. A gente tem as antigas referências, né? Desde o movimento da Bossa Nova, depois a Jovem Guarda, que é uma cópia, né? Na verdade, da música americana, mas o tropicalismo, que também é uma outra, o Clube da Esquina, que veio com uma outra qualidade musical. Hoje tem uma fusão de tudo isso, daí com a mesma qualidade, talvez até melhor, porque hoje os recursos de gravação são melhores. Hoje nós temos jovens que estudam, mais estudiosos, né, dentro da música. Então a gente tem assim um destaque que eu acho que... E tem a dancinha do TikTok também, né? E tem a dancinha, por isso que eu falo, tem a coisa popular, né, mas tem muita coisa boa. Isso que eu quis falar é que eu acho que a gente tem que... E também a forma deles se apresentarem, né? Tem um público às vezes cativo, né? Por exemplo, a Marina Sena essa faixa de 50 anos para cima já não sabe que ela existe. Mas você vai ali na faixa entre os 20, os 30, 40 anos, muita gente conhece já a cantora. Pois é, eu queria falar sobre isso. A paixão pelos Beatles continua. Continua, claro. O Beatles é uma base assim, da música popular, né? A banda mais famosa do mundo, né? No século XX não nenhuma banda... E continua as influências. Você olha qualquer banda no mundo. Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival... vamos falar em Black Sabbath. Você pergunta para os caras, quem que é a tua influência? Os caras falam, Beatles. Quem é a tua influência de composição? Paul McCartney, John Lennon. Então, assim, os caras são muito fortes. A década de 60, basicamente, foi influenciada pela música dos Beatles. E eles evoluíram como banda, como pessoas, musicalmente, com o que aconteceu na década de 60. Então, que foi a década, digamos assim, mais rica do ponto de vista político, social, onde vieram os grandes movimentos, né? Onde vem o movimento hippie, onde vem o movimento político, os grandes discursos, os grandes líderes, né? Pacifistas, vem a guerra do Vietnã, aquela coisa toda misturada, aquela ebulição, e os Beatles começam quadradinho, com terninho e gravata, cantando música de amor de adolescente. Love Me Do tem 62 vezes a palavra Love Me Do. A repetição. É umas letras que não tinham nada, e você pega depois umas letras que vão evoluindo, né? Eles gravam o Sgt. Pepper's 67, que estoura, aquele disco, todo mundo escuta, não sabe o que é, como que os caras conseguiram aquela gravação, e depois vem cada um individualmente trabalhando com aquelas letras sofisticadas, o Lennon falando de coisa de paz, de amor. Então, é uma banda que nenhuma se compara no tipo de evolução. Agora que a gente tem o Spotify, né? Eu vou tirar do mundo real e vou colocar um pouco de Beatles na volta para casa.
Eu falei resumidamente. Mas você acha que os mais... Não, deu vontade até, deu água na boca. Você acha que os mais jovens, a gente consegue despertar esse interesse mesmo de bandas mais antigas, né? Porque eu, por exemplo, já peguei... Assim, ouvia meu pai no carro, me explicava, me contava, mas eu já não faço isso sobre os Beatles e outros clássicos aí do rock, vamos dizer. Olha, a experiência, assim, os Beatles é uma banda que eu sei porque a gente toca, então às vezes agrada um menino de 8 anos, agrada o pai dele de 30 e agrada o avô que tem 60 e talvez agrade até se tiver a gente mais velha na família, né? Que a geração dos Beatles tem 80 anos, tá beirando os 80 anos. McCartney já tem indo para os 80 anos, né? Então essa geração dos Stones é uma geração que hoje está com 80 anos, está beirando os 80 anos. Então assim, você vai dos 8 aos 80, agrada, porque é uma música bem feita, ela tem qualidade de harmonia, de melodia. Claro, ela não é sofisticada, tem que ver os recursos que eles tinham, né? Não, e esse lance da internet, às vezes os nossos filhos vêm com... Pô, eu vi lá Beatles, não sei o que era, pai? Vem perguntar. Até de outras coisas, esporte, futebol. Os meus filhos falam de jogadores que eles não eram nem nascidos ainda. Pô, esse cara jogava muito, pai. Não, o cara era melhor. Pô, você nem era nascido, cara. Os meus filhos, às vezes, me apresentam músicas dos Beatles ou de outras bandas antigas que eu não sabia, não conhecia. Que não rodou em rádio, que não foi, sabe, assim, tão popular. E que... Mãe, é Beatles? Um dia eu falei pro meu filho mais novo, nossa, parece Beatles, né? Mãe, é Beatles. Tem um filósofo irlandês, né, do século XVIII, chama-se Edward Burke. Depois vocês vão ver, ele tem umas frases famosas. Então, tem duas frases que são importantes, eu acho, na verdade. A primeira, quem não conhece o passado, repete os erros do futuro. E quem não conhece o passado não pode construir o futuro. Então, um bom músico, ele tem que pesquisar, ele tem que conhecer o que veio antes dele. Porque ele não surge do nada. Ele vai construir em cima do ombro dos outros. Aquela história na física, né? Falando, se eu cheguei lá, eu acho que foi lá de Oxford, agora me fugiu o nome dele. Ele diz assim, se eu cheguei onde eu sou, foi porque eu subi no ombro de gigantes que já existiam. Então a música é isso, é pedra, é tijolo sobre tijolo. A influência, você não consegue, o músico não surge do nada, ele tem uma influência musical. Quando ele define o seu estilo, ele vem... Então é importante para essa geração. São conexões que a gente tem com o nosso passado, porque teve com os nossos pais que... Você escuta um som, aí você, pô, esse som parece não sei o quê, ó, isso aqui parece... O moleque também que está escrevendo, que está compondo e tal, ele pensa que é uma coisa, mas não é, ninguém faz coisa do nada. Entendeu? Mas até esses DJs aí... Essa disruptura na música é mais difícil. Não existe. A música ocidental, ela é daquele jeito e ela vai ser construída assim. Sempre, né? Mas e a música eletrônica? Então, mas ainda é música ocidental. Mesmo a música eletrônica, ela é construída sempre dentro dessa organização da escala musical que nós conhecemos, ocidental. O que muda é, talvez, a tecnologia, né? Do som, né? Etc., mas é a música ocidental, né? Então, e há talento ali também. E há talento também, você claro. Não gosta, preciso respeitar. Música eletrônica? Eu, sei lá, eu ouço de vez em quando, assim, eu não saio escolhendo. Sim, mas João, tem uma coisa interessante na música. Tem um pai do amigo meu que ele fala o seguinte, que se colocar o cara aprender na cadeira e jogar música eletrônica, ele conta tudo. Eu já... Então, mas tem uma coisa na música que é o seguinte, você provavelmente, é que eu falo assim, é como comer azeitona. Dificilmente você põe azeitona na boca da criança, ela diz, isso é bom, ela vai cuspir. É azedo, é um negócio que o paladar não está acostumado. A música é a mesma coisa. Por exemplo, eu não gosto de rock pesado. Você não sabe escutar rock pesado. Por quê? Você tem que treinar o teu ouvido. Você tem que escutar o baixo, a bateria, a guitarra. Quando você começa a perceber os instrumentos, alguma beleza na coisa, de arte, você começa a curtir. Entende? Claro que pode ser alguém, não, isso eu não escuto, eu não gosto da música sertaneja, porque aí é uma questão mais filosófica, não é tanto pela musical, porque a música sertaneja no Brasil está cheio de músicos excelentes na música sertaneja, os caras executores, o músico que executa. Talento mesmo. Talento. Claro, eles estão numa parte comercial, né? E alguns curtem mesmo aquilo que estão fazendo, mas muitos estão ali por causa da grana aqui, para ganhar dinheiro, tá na grana da coisa. Então, mas assim, a música, você tem que adaptar o seu ouvido, você tem que gostar, para descobrir. Eu que sou do esporte, da fisiologia, do exercício,
o meu estudo na faculdade, minha tese foi em cima da música e como ela influencia a atividade física. E eu não tive um resultado relevante no sentido de demonstrar que melhorou, mas não foi aquela coisa que dava para você afirmar que realmente tem um impacto positivo. Mas já houve estudos em que o rock, né, o rock pesado, fez com que atletas conseguissem melhores resultados. Os meninos endorfina, né? Alta. Você sabe que eu dei aula de fisiologia do exercício? Ah, é? Você estava falando aqui, eu dei para o povo da educação física lá em Cascavel. A gente estava montando o currículo lá da FAG, que é a universidade. Eu tive a oportunidade de estar com essa turma. A gente tinha umas aulas práticas bem loucas, que se fosse hoje eu seria preso. Era fazer o sujeito correr 400 metros, aí a gente fazia teste com adrenalina, sem adrenalina, para mostrar para os alunos. Não pode mais, os protocolos não deixam você fazer esse tipo de teste, fazer uma adrenalina subcutânea num atleta, porque o cara tem que passar por uma bateria de exames, de performance cardiovascular, para você poder fazer uma coisa. Mas foi legal para ensinar. Sim, foi, porque os alunos que me encontram hoje, já são todos eles, eles falam assim, pô, aquilo é bacana, eu lembro com saudade, né, eu estive em Cascavel um tempo atrás, você deu aquela aula, aquilo me marcou, né, a gente foi para, né... Que gostoso que é, pro aluno e pro professor, né? Foi um tempo, claro, eu não sou um fisiologista do exercício, mas eu estudei para aquilo ali, né, foi me informar. Médico, né, teve que estudar muito para isso. O curso de fisiologia do exercício nos Estados Unidos, que é onde me formei, era o começo da medicina, né, era pré-medicina, porque lá você não entra direto no curso de medicina. E eu nem imaginava, cheguei a cogitar, inclusive, no último ano, depois continuar. Mas daí voltei para o Brasil, meu pai teve também um problema de saúde, acabei voltando e encerrando por ali. E eu queria, mais para encerrar essa conversa, porque a gente nem vai falar da medicina agora. Nós falamos, nem precisamos falar da medicina. Não, um pouquinho não tem tempo mais, acabou o programa. Que tem, imagina! O principal motivo da nossa conversa. Se você me deixar falar aqui, daí eu começo Mas é o seguinte, antes de a gente assim, começar a falar de medicina e da tua especialidade, você falou o seguinte, que todo mundo tem um lado, né, artístico para voltar da música. Você acha que todo mundo tem que exercer um pouco? Exercer um pouco do quê? Para a saúde? Da arte. Da arte? Da música? Não, sim. Da música ou da arte? Me reportando a questão da medicina, né, que você estava colocando, eu estava pensando aqui. Existe um colega que escreveu um livro, chama-se As Duas Faces de Apolo. Apolo foi o deus grego, que ele era deus da poesia e da medicina ao mesmo tempo. Então, das artes e da medicina. A medicina, ela surge como arte, por exemplo, aqui falando da arte. Só depois ela se torna uma ciência, e a gente ainda discute se é uma ciência médica de verdade, porque ela se apropria de outras ciências, da fisiologia, da bioquímica, etc., para a ciência que a gente chama de ciência clínica, né? Até da arte, porque é estética. Então, a medicina tem muita coisa da arte, do artístico. Por exemplo, a relação entre as pessoas também tem um pouco de arte, né? Não é só você estudar, gosta, tecnologia, a medicina e tal. Isso é muito bonito, mas na hora que você põe em prática, se você não tiver essa outra formação cultural, artística, você vai ser um péssimo médico. Você precisa ser uma pessoa inteligente tem essa inteligência cultural, de se desenvolver como pessoa para poder se relacionar e também perceber, né, os meandros que existem nos relacionamentos, né? Que as pessoas não são iguais. Quando você não trata uma doença, você trata uma pessoa. Mas isso aí é o que deveria ser, né? E é o grande debate. É o grande debate, são as pessoas. Então, assim, eu acho que a arte ela precisa ser exercida. Não preciso ser um artista, sabe? Mas eu acho que em algum momento o ser humano tem que experimentar algumas formas, isso na educação básica, né? Tem muitas coisas que são... Não, mas é legal que é o desenvolvimento. Isso, porque é aí que eu queria pessoal. chegar. Você está falando do desenvolvimento que a arte traz nas relações pessoais. Nisso também, né? Eu quis falar aqui nas relações, mas também na percepção. Você pode desenvolver percepção visual, de identificar, por exemplo, patologias. Se você é uma pessoa que está ligada, por exemplo, à pintura, de ver detalhes na pintura, você começa a enxergar coisas. Você começa a enxergar cores, você começa a enxergar acidentes, relevâncias, né? Quando a medicina tem muito disso, né? Você olha, esse cara está com uma alteração aqui, você faz
diagnósticos visuais, né? O tipo de lesão, você olha... começa a olhar pra gente, a gente começa a caminhar assim, né? O não tá achando aqui, Será né? que ele achou alguma coisa em mim? Eu falo assim, não, você quer uma consulta, a coisa mais fácil é alguém querer uma consulta tua quando você tá numa festa, né? A coisa mais chata que tem, alguém, você que é médico, não. fala aqui. Eu falo assim, então tira a roupa aí do meu lado, eu vou te examinar. Não, mas não posso, então eu tenho que ir lá no meu consultório. Toma 2 cervejas e já começa, doutor, como é que eu faço? Não, a gente faz como é que contato. vai emagrecer, né? O cara pergunta pro médico, né? Como é que você vai emagrecer? A gente faz contato, isso, claro, não tem a piadinha do personal trainer, né? Que o advogado e o personal trainer sentaram na mesa do bar. E aí o advogado, pô, eu preciso emagrecer, cara. Você é personal trainer, que legal. Pô, o que eu faço? Não, faça isso, corra, faça exercício. E daí o personal trainer falou, pois é, você é advogado, eu tô me separando. Como é que eu faço agora? Passe lá no escritório, tá aqui meu cartão. Tá aqui meu cartão. Então, mas isso é muito comum mesmo, né? Quando as pessoas se sentem mais à vontade. Nós vamos falar um pouquinho do teu currículo aqui. A Vanusa fala que eu sou o cara do curso currículos. Ele gosta. Né? Mas você é médico, assim, professor também. Sou professor da Universidade do Federal. Departamento de Medicina interna do Hospital das Clínicas da Fui Universidade professor Federal do da Paraná. PUC também, 10 anos, mais ou menos. É chefe de serviço de reumatologia da Universidade Federal do Paraná. Agora eu não sou mais, eu já passei esse cargo para uma outra colega que está lá, mas fui chefe do serviço, sim. É investigador clínico principal da EduMed. E eu vi aqui que você tem credenciais de participação internacional muito nessa coisa do monitoramento, né? Na verdade eu tenho um centro de pesquisa privado, né? A gente foi coordenador de estudo de várias drogas. É um centro de pesquisas clínicas em seres humanos, né? O Curitiba tem alguns centros, né? São poucos centros no Brasil. Na área de reumato nós temos ali pouco mais de, talvez 4 dezenas de centros cadastrados. Curitiba a gente tem, na área de reumato, 2. E a gente foi centro coordenador Brasil de algumas drogas que estão aí hoje no mercado. Xeljanz, né? O estudo no Brasil. A gente tem trabalhos publicados, muitos trabalhos publicados em revistas internacionais por conta dessa atividade da pesquisa clínica, que não é uma atividade fácil, é uma atividade muito regulada. Você tem regulação nacional e internacional, né? Anvisa, você pode ter auditado, ser auditado pela própria indústria. Isso é legal, doutor, porque as pessoas às vezes trazem resultados de pesquisas que não são confiáveis, porque não tem esse protocolo todo a seguir, né? E isso é legal, senhor. Tem uma guerra de resultado de pesquisas na internet. A gente tem visto isso com muita frequência no Instagram, no Facebook. O cara fala, eu trago aqui o resultado de uma pesquisa, o outro lá contesta e fala, eu tenho outro. Eu vi uma briga entre 2 profissionais da educação física, falando de um exercício. Um especialista em biomecânica, outro em fisiologia. E o da biomecânica, esse cara não entende nada de biomecânica. E daí traz um estudo. E o estudo, dependendo da interpretação, como você leva para a comunicação, você pode falar o que você quer. Você pode defender a tese que você bem entender. Então, é legal falar um pouquinho sobre a pesquisa. Eu vi também que tem de avaliação e monitoramento de artrite também. A pesquisa clínica no Brasil, a nossa agência regulatória, a Anvisa, ela é uma agência jovem, tá? Ela surgiu em 99 com a lei da regulamentação das agências reguladoras. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então ela é nova, não existia agência reguladora. Aí você olha para o FDA norte-americano tem 100 anos. Você olha para a EMA, que é a European Medicines Agency, essa tem 70 anos. Então, assim, nós somos muito jovens. Mas, em compensação, a gente segue padrões internacionais de protocolo de pesquisa. Existem vários acórdãos, né, dentro da pesquisa e recomendações que a Anvisa está perfeita nisso. Não existe pesquisa para você submeter uma pesquisa. É um jogo duro. Passa num comitê de ética local, depois ele vai para o CONEP, que é o Comitê Nacional, essa Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa, para ser aprovado, especialmente quando são estudos multicêntricos internacionais. Então, a pesquisa clínica é uma atividade muito regulamentada. É diferente, por exemplo, dessa atividade de pesquisa que você faz na academia. Eu posso fazer um estudo na academia de uma qualidade duvidosa. É um resultado, você publica. Tem revista para tudo no mundo hoje. Você publica o que você quiser. As revistas de alto padrão, se for uma pesquisa ruim, você não consegue publicar. Então, nem tudo você tem evidência para tudo que a gente tem, né? Então, a briga é aquela história, né? Quem que tem mais evidência. Mas o que está acontecendo hoje é que pessoas chegam com novas modalidades terapêuticas sem evidência nenhuma. Elas chegam só com
a defesa verbal da coisa, como se aquilo fosse... A Vanusa faz muito isso aqui. Como pode ser, eu não conheço bem a Vanusa. Você está falando um detalhe, eu vou me inteirar, depois eu vou ler um pouco mais sobre ela aqui. Não, mas ela não publica nas redes dela, graças a Deus, né? Graças. Mas assim, a atividade, o que eu quiser, é uma atividade regulamentada, um centro de pesquisa, você tem gente treinada, você tem coordenador de pesquisa, enfermeiros de pesquisa, você tem farmacêuticos na área de pesquisa, você tem toda uma adequação que é global. Porque se uma pesquisa é multicêntrica, essas drogas novas que entram, aí elas têm que ser pesquisa no mundo inteiro para mostrar, inclusive, que elas podem ser aplicadas em qualquer fase do globo. Senão alguém lá no Japão diz, não, mas isso não se aplica para a população asiática. A gente tem um gene diferente, um fenótipo diferente do resto do mundo, aquele estudo tem que ser conduzido lá também. Entende? Tem algumas agências... é o seguinte, FDA... em nível americano, FDA, norte-americano, a agência e aqui europeia, é a Anvisa. Aqui é a Anvisa. A Anvisa que regulamenta a Anvisa. A Anvisa é uma agência... Para o protocolo que foi aprovado pela Anvisa, sim, né? Quando é um estudo, às vezes, ou por um comitê de ética, que pode ser local. Se não é um estudo multicêntrico, internacional, não precisa, de fato, passar no CONEP. Não é a Anvisa, é o CONEP, na verdade. Tá. Que é um órgão um pouco separado, né? A Anvisa para trazer, por exemplo, uma molécula que para ela ser testada no Brasil, ela tem que ser importada. Tem que passar pela Anvisa. Aí tem que passar pela Anvisa, né? Ela tem todo um critério para trazer. Mas a universidade, por exemplo, ela pode fazer uma pesquisa, daí ela tem que aprovar na Anvisa, é isso? Ela patrocina? Não, ela pode aprovar no seu comitê no comitê de ética de referência daquela universidade. Por exemplo, o Hospital de Clínicas hoje tem o seu próprio comitê de ética. Assim como o setor de ciência da saúde da Federal tem um comitê de ética, assim como o evangélico tem um comitê de ética do hospital. Agora, não quer dizer que essa pesquisa que foi aprovada pelo comitê aqui pode ser publicada, atenda a todos os requisitos de uma JAMA, por exemplo, que é uma revista científica. Claro. Que existem, que são vários níveis de evidência. Eu quero fazer um estudo de tratamento. O melhor evidência para o estudo de tratamento chama-se ensaio clínico. Ensaio clínico, que antigamente era conhecido como ensaio clínico randomizado. Eu tenho 2 braços do estudo, um recebe a droga nova e outro recebe o tratamento tradicional quando existe, né? Porque às vezes está diante de uma doença nova, por exemplo, Covid-19, não tem o tratamento tradicional. Sim. É uma doença que chegou e ninguém sabia o que fazer. Então é um experimento não controlado. Dá essa droga e vamos ver o que acontece. Daí ficou aquela salada que a gente viu aí durante a Covid. O máximo que eles fizeram foi não dar, né? Dar houve a defesa dos dois lados, mas tudo por falta absoluta de evidência. Porque a grande questão é, se eu tenho algumas doenças que já têm evidência de um tratamento tradicional e eu tenho uma droga nova, eu vou comparar esse tratamento condicional com alguns desfechos que eu vou comparar de segurança, de eficácia, para dizer que aquele tratamento ou é não inferior, não é pior do que aquele está lá, ou ele pelo menos é igual ou superior. Então, existe técnica para isso. Desenhos de estudos já são aprovados, né? Internacionalmente aceitos, né, pelas agências reguladoras. Então, esse é um nível. Eu quero saber se fumar leva câncer. Esse é um outro nível de relação. Que daí você tem que ver uma coorte, são os estudos de coorte, onde você faz um segmento de uma população que está exposta ao fator de risco, e dentro daquela população tem gente que não está, e você acompanha ao longo dos anos. Framingham, que é o principal estudo, vocês na fisiologia do exercício devem ter visto, que é uma populaçãozinha de uma cidade americana que foi seguida por décadas. Então tinha gente que fumava, tinha gente que tinha colesterol elevado, e depois eles foram vendo as complicações, as morbidades cardiovasculares ao longo dos anos, a incidência de tumores. Aí eles viram, quem fuma tem muito mais tumor, carcinoma brônquico, né? Adenocarcinoma, bronquíolo alveolar, outros tumores e tal, o carcinoma broncogênito, do que quem não fuma. Então aí começa a se estabelecer as relações. São estudos demorados, você tem que seguir uma população por muito tempo. Na Inglaterra sobre obesidade, que também eram 70 anos. Mas só que essa tradição no Brasil quase não existe. Por quê? Porque nós não temos uma política de Estado na saúde. Falta uma política de longo prazo de Estado. Onde nós queremos chegar com a saúde daqui a 70 anos? Aí vem um grupo que se associa a um político, vamos fazer um estudo de corte. Você não sabe se o seu estudo daqui a 4 anos, quando virar tudo de eleição, se alguém vai olhar para dizer, isso é do meu competidor, joga fora esse negócio. Não é prioridade. Não é a prioridade. Não tem política de Estado. Exatamente. Então, qual seria a sugestão que o senhor daria para quem fica seguindo, fulano citou uma pesquisa? Acrescentar a tua pergunta.
E essas teses conspiratórias aí de que, porra, a indústria de não sei o que não deixa pesquisar medicamento tal, como tem também em relação a outras coisas? A gente escuta muita baboseira nesse meio, né? A gente está no meio. Claro que existe sempre... O jogo de interesses é normal. Jogo de interesses, claro. Você está numa indústria. A indústria ela tem que ter lucro. Inclusive a indústria farmacêutica, a indústria médica hospitalar. Só que você tem que separar o joio do trigo. Assim, hoje você tem formas de você... demonstrar que aquilo que você está fazendo é relevante, do ponto de vista científico, traz evidência, etc. O que a gente vê é uma proliferação por causa das mídias de vários, assim, de uma colcha de retalhos, de gente que se apropria de pedaços da ciência para compor uma coisa que eles chamam de um conhecimento novo. Medicina holística integrativa ortomolecular. Tá cheio dessas coisas na internet hoje. E a população leiga, de gente ignorante, não sabe o que é aquilo. Eles aceitam como verdadeiro. Se alguém disser para ele, é muito mais fácil alguém dizer para você, você tem câncer de mama? Não vai lá. Eu tenho uma coisa que você vai tomar, é um fitoterápico que você vai tomar, vai ficar curado. É muito fácil angariar. O que mais vem, gente, é uma loucura. É uma loucura isso. E hoje nas mídias sociais eles vendem coisas que são inócuas. Não, e gente anunciando. Mas o outro lado também acontece, né? Por exemplo, você vê cara falando que máscara, a indústria da máscara, que vem da China. Que foi de propósito. Que fizeram para ganhar dinheiro e tal. Eu coordeno um grupo de mais ou menos 350 reumatologistas no Brasil e faço outro parte de um grupo de pneumologistas também. Eu não sou da pneumo. A Reumata, eu montei esse grupo durante a pandemia, são os grandes líderes de opinião no Brasil. E hoje a gente, por acaso, estava discutindo essa questão da influência de certos, especialmente jovens médicos, né, nas redes sociais, que estão trabalhando muito fortemente isso. Gente que está anunciando, por exemplo, reposição hormonal. Né? Não, isso está muito forte. Isso é muito forte. Nego que não tem formação nenhuma. É porque diz, não, eu era atleta e eu comecei a repor em mim, comecei a estudar e virei o senhor da reposição hormonal. O cara tá jogando fora, assim, um sujeito da endocrinologia e metabologia que estuda há anos, às vezes, dentro da residência, faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que estuda e que tem experiência muito prática na área e sabe das evidências. Simplesmente por uma questão mais de mercado, não digo mercantilista, né? Mas questão de mercado. Você tem guri de 19, 20 anos fazendo reposição hormonal, pô, de uma testo. Loucura, sabe? Ontem falei com um médico. É um tema, tem vários outros. Ontem conversei com um médico nutrólogo e aí a gente começou a falar sobre essa questão e ele falou assim, daí eu falei, mas a Febrasgo, que é a de ginecologia, a Sociedade Brasileira de Metabologia, né, também não, de endocrinologia e metabologia, não aconselho dessa maneira o uso, né, indiscriminado da... mas nos Estados Unidos e na Europa, isso é liberado. Aí, como eu não tinha informação, eu não pude discutir. Às vezes salta uma... É difícil discutir com quem está fazendo, que busca argumentos. Eu ouvi de um médico falando que um paciente dele falou para ele, olha, eu não vou abrir mão disso, eu prefiro morrer mais cedo. E daí a gente volta àquela conversa também do cara que toma cerveja e come churrasco todo fim de semana e se mata de tomar cerveja. Pô, se eu não puder viver assim, eu prefiro não viver. Você tem problema assim? Tem certas coisas, por exemplo, café é bom tomar ou não é? É bom comer ovo ou não é? As perguntas simples que a gente pode responder com ciência, né? Café foi talvez... Eu já vi tanto estudo de cafeína. Falavam mal do café antes, agora falavam que o café aumentava a mortalidade. Um dos últimos estudos, que é britânico, agora com mais de 150 mil pacientes, mostra que o índice de mortalidade em pessoas que tomam cafeína, pouco, dose baixa, né? No máximo 30 miligramas, que é um pouco mais do que uma xícara de café pequenininha, né? É menor do que comparando com aqueles que não tomam. Então, a ciência vai mudando, você vai construindo evidência. Mesma coisa aconteceu com vários outros... O ovo, né? Como você o esporte, o exercício físico. Tem o exercício físico, tem o esporte. Tem a atividade física, o exercício físico, o esporte. O que é bom fazer? Então, o que é bom você comer? Eu tenho reumatismo, a pergunta principal. Eu posso comer isso, posso comer aquilo? É absoluta falta de evidência. Porque a gente os nossos pais, por exemplo, academia, musculação, porque aí a gente vai entrar no reumatismo. E é isso que é explorado por esses Exatamente. porque eles exploram a falta de evidência para trazer alguma coisa que eles colocam como evidência. Você mencionou da tua mãe, problema com reumatismo. A minha avó sofria muito. A minha mãe tem reumatismo, minha avó tinha também, artrose, né? Mas a fibromialgia.
Que é um problema que o reumatologista cuida, né? É, um problema de várias especialidades. Fibromialgia, a gente pode passar uma tarde inteira aqui falando de fibromialgia. Cada uma dessas doenças... A fibromialgia é uma doença ela está mais dentro da neurologia do que dentro da reumato, porque é uma questão da percepção dolorosa. O mesmo estímulo que causa dor para mim, não causa dor para você. Então, às vezes, tem a alodínia, que é dor espontânea. A pessoa não consegue receber um abraço, que dói tudo. E você olha para a pessoa, ela está normal, mas ela tem dor difusa, generalizada. Isso acontece, às vezes tem distúrbio do sono, às vezes tem disfunção da articulação temporomandibular, às vezes tem um quadro depressivo, mas nem todo mundo tem tudo isso. E aí você tem que investigar, separar o joio do trigo. Mas uma dificuldade enorme de tratamento através do sistema público de saúde, né, do Muito. SUS. Eu acho que o nosso grande problema, o acesso está melhorando em muitas áreas. Por exemplo, na minha área, e aí eu vou puxar a sardinha para a nossa especialidade, a gente foi muito proativo, o que a gente chama de que teve um advocacy forte, a nossa sociedade, de incluir muitas medicações no rol de medicamentos. Um paciente hoje com artrite reumatoide, que é uma das principais doenças autoimunes que a gente tem dentro da nossa especialidade, que é uma prevalência de 1% da população, a artrite reumatoide é 1% da população. Ele tem subdiagnóstico e tem superdiagnóstico. Você tem quase todas as medicações que estão disponíveis no resto do mundo, em países desenvolvidos, no sistema público. No rol do SUS. No rol do SUS, no PCDT, incluído no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Aquilo é uma construção que é feita com a associação de pacientes, é feito junto com as sociedades de especialidades. São medicamentos caríssimos, são medicamentos biológicos, são prescritos só por especialistas, né, numa ficha estruturada chamada laudo de medicamento excepcional, e que todo mundo tem direito. Aí você vai na Europa, tem muitos países que o sujeito não tem acesso a essas medicações. Então a gente fala assim, no Brasil não tem acesso. Tem muitas áreas que sim, aqui... Eu tenho um exemplo disso muito claro. Na Inglaterra, o meu cunhado teve uma hérnia inguinal, e ele foi consultado por um general practitioner, que é o GP, que eles falam, é o cara da linha de frente. Eles, você vai receber uma carta, você vai ser avaliado por um especialista, espera a carta lá em casa. Tipo um clínico geral, sim? Ele era um clínico geral, o cara da triagem. Aí depois ele fez uma consulta, ele recebeu a carta, tudo muito organizado. E foi consultado depois de algumas semanas, e com dor. Aí ele foi lá, o cara disse, olha, você vai receber uma outra carta, vocês vão marcar, você vai fazer a cirurgia. 2 meses depois ele estava me ligando, Valdeir, cara, não sei mais fazer, eu tô com dor. E os caras marcaram para daqui a 2 meses sua cirurgia. Vem pro Brasil, eu te consigo uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia no nosso sistema público, você é brasileiro. Ele veio aqui, não deu uma semana, ele entrou naquela época, entrou ali na fila, foi avaliado, fez uma triagem. Rapidamente se viu que ele tinha uma hérnia umbilical, uma hérnia inguinal, ignoescrotal, uma hérnia já em evolução, que podia estrangular mesmo, alça intestinal, alguma coisa, tem uma complicação. Ele foi operado em 1 semana. Então, veja, você está num país desenvolvido, você espera 3 meses numa fila, e aqui no Brasil foi muito mais célere, foi muito mais rápido. Então, a gente fala também muitas coisas. O SUS não é perfeito, realmente é um desafio enorme. A gente ainda gasta pouco, poderíamos gastar mais. Não, em relação ao resto do mundo, eu vejo o sistema americano, né? O próprio Obama tentou criar um sistema... 40% das pessoas nos Estados Unidos não têm acesso à medicina. Não tem dinheiro, não consegue pagar, que eles chamam de own pocket, do dinheiro do bolso. Eles obrigam o atendimento, né? O atendimento, a cirurgia, a emergência. Levam um fígado. Mas depois levam a vida da pessoa. A minha amiga estava dizendo que ela paga o plano de saúde, mas se ela tiver que chamar, por exemplo, uma ambulância, ela paga $2.000. É outra coisa. E nós temos o serviço de remoção pública, da emergência. Você pode, num serviço que tenha uma UBS, seja ligado ao município, você vai atender em casa, muitas vezes. Temos um programa de saúde da família, por ruim ou mal, mas ele está se estruturando no Brasil, em várias cidades. A questão do sistema público é que cada cidade tem uma forma de implantar o sistema. Então está mais ou menos envolvida nessa implantação do SUS, entende? Então tem divergências, realmente. O SUS, por exemplo, em Curitiba está muito bem implantado. A Prefeitura de Curitiba tem um sistema de saúde... Há muito tempo, Há muito tempo. Organizado. Programa de atenção ao idoso, programa de atenção à mulher, à criança... Né, de hipertensão arterial, tem vários programas. Você vai numa unidade... Distribuição de vagas em hospitais, é muito organizado. Tem um serviço de triagem muito bem feito, de encaminhamento para internamento bem feito, né? E vem de outras cidades, né? Vem de outras cidades, ou tem coordenado, né? Bem coordenado essa central. Então, o SUS, Curitiba é um modelo nessa área, mas você pode ir numa cidade no norte do Brasil, ou no nordeste, que o SUS está simplesmente mal implantado, tem muito desvio de verba, tem muitos profissionais
profissionais que não têm, por exemplo, uma ligação muito forte com o que estão fazendo, entende? Não são pessoas formadas para aquela área, porque você está na linha de frente, precisa ter formação para estar na linha de frente, não é qualquer um. E no Brasil a gente tem um turnover muito grande de profissionais de linha de frente, exatamente porque o sujeito vai lá, faz um bico, daí ele sai um tempo, ele fez aquilo só para... Não aguenta ficar muito tempo. E não tem formação. Você botar um cardiologista para atender uma unidade básica de saúde, dá um tiro no pé, ele não vai ficar. Uma coisa que falta no nosso país também é um plano de carreira para os médicos concursados. Perfeito, né? também assim acho no sistema público. Assim como a gente tem no Ministério Público, né? No Tribunal de Justiça, o cara... Porque senão o cara... Não, eu preciso de você não tem médico em cidade pequena do interior. O cara não vai, pode continuar. Eu sei que vocês têm pouco tempo, a gente pode continuar esse papo, mas só para encerrar isso, o Brasil é o país, por densidade populacional, que tem o maior número de escolas médicas no mundo. O Brasil tem 378 escolas, se não me engano agora. Ele tem mais escolas, ele só perde para a Índia tem mais escolas, mas a Índia tem uma população de 1,2 bilhões, a nossa população não chega a 250 milhões. Então, a densidade de médicos e de formandos hoje, nós vamos ter 50 mil formandos por ano, a partir do ano 2025, em torno disso aí. Então, tem que falar, falta médico. Não falta médico no Brasil. Não precisa de programa mais médico. Tem que haver uma melhor distribuição. Por que não há melhor distribuição? Por vários motivos. Porque a infraestrutura é ruim, ninguém quer ir para um local de infraestrutura ruim. Segundo, não existe plano de carreira, ninguém quer ir para uma cidadezinha que ele acha que vai ficar desatualizado. Se bem que hoje, com a internet, ninguém fica desatualizado. Você consegue se manter atualizado em qualquer recanto, por mais longínquo que seja no Brasil, você tem acesso à informação. Congressos, inclusive. Congressos, né? E tudo. Então, quer dizer, mas esse papo ainda rola nessa questão. Então, você não consegue manter. Mas tem problemas legais, porque você não pode, o médico ele não pode ganhar mais que o teto. Daí você entra num sistema de terceirização de saúde para poder contratar o médico, daí o Tribunal de Contas não aprova. Então, é difícil realmente a gestão. Mas o plano de carreira resolveria muito desses problemas do sistema público. E tem uma coisa, as cidades, municípios do interior costumam pagar muito mais do que um município como Curitiba. Para o médico. O problema é esse. O médico vai para um lugar onde ele se sente isolado do restante da comunidade científica, né? E também vai trabalhar com muito menos recursos. A responsabilidade, você está num local... Mas é importante, é um processo. Eu acho que tem que passar por também, isso. Até para chegar no nível mais elevado. Mas teria que ter algo que os... chamasse para isso, além do salário, né? Claro, a infraestrutura. Doutor, eu estava falando aqui do reumatismo, né? Eu comecei a contar do caso aqui da minha avó, da Vanusa, que mencionou também. E assim, a pergunta que eu faço aqui, a gente mudou o nosso estilo de vida, né? Aquilo que a gente falava, os nossos pais não entravam numa academia de ginástica para treinar, fazer musculação. Isso era coisa de gente jovem, gente esquisita. Eles nem tratavam hipertensão. Não tratavam colesterol. Na década de 70, quem que tratava? Primeiro, não tinha droga. Segundo, hipertensão era um problema que não existia esse apelo. Não tinha essa ligação, essa educação hoje. Se é hipertenso, se ficar hipertenso, vai morrer. Essa é uma coisa mais recente, de 30 anos para cá. Eu lembro que os anos 80, por exemplo, foi o ano da multiplicação de academias. Foi quando começaram as academias. Com as mudanças. Mas onde você queria chegar? Eu vi que você estava desenvolvendo um raciocínio. Com as mudanças no estilo de vida das pessoas que vivem melhor. É um problema de fluido também, de líquido, né? O reumatismo é também, né? Falta de fluido sinovial. Não, veja bem, quando você fala cardiologia, agora só pra gente entender, quando eu falo cardiologia, eu já sei qual é o teu objeto de estudo, é o coração. Falo hematologia, é o sangue. Eu falo nefrologia, é o rim. A dermatologia é a pele. A pneumologia é o pulmão. Quando eu falo reumatologia, é o que é o objeto de estudo? Então, esse nome já começa por aí, no imbróglio com o nome da especialidade. O reuma era como se fosse uma forma, as pessoas que tinham doenças articulares, isso é coisa medieval, nós estamos falando de Idade Média, elas diziam que a doença se espalhava pelo ar, né? O quiasma, então era um tipo de espírito, era uma coisa, as pessoas não entendiam aquilo, não existia conceito do micróbio, não existia o conceito do sistema imunológico. Então, esse nome do reuma, dos fluidos e tal, ficou. E a nossa especialidade não avançou em mudar. Na verdade, tem de tudo. Nós temos doenças da área de imunologia clínica, nós temos doenças degenerativas,
degenerativas, que são típicas da senescência. Se você pudesse mudar o nome, como é que seria o nome hoje? Mas não teria, porque é muita especialidade. Hoje a reumatologia está muito ligada à imunologia clínica, de doenças que afetam... é mais a imunologia, é isso? O lúpus sim. Existe um grupo de doenças na reumatologia, nós temos mais de 120 doenças cadastradas dentro da nossa especialidade, que são de atendimento do reumatologista e fazem ponte com outras especialidades. Então não é essa história só do reumatismo. Não. Aí é onde eu ia chegar. Por exemplo, nós temos doenças que são doenças metabólicas. A gota é uma doença metabólica, não é? Ela tem um problema inflamatório, mas é por uma formação exagerada de urato, né? Que pode ser geneticamente determinado ou na excreção ou na formação do urato no organismo. A condrocalcinose também, que é pirofosfato de cálcio, né? Que é um tipo faz? de... que faz artrite também, pode fazer. São doenças metabólicas. Doença autoimune, que daí tem uma predisposição genética, tem uma história de alterações imunológicas, de outras doenças autoimunes na família. O lúpus, a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica progressiva, a doença mista do tecido conjuntivo, a síndrome de Sjögren e vários palavrões aqui que a gente podia falar, são outro grupo de doenças. Tudo isso dentro da especialidade de reuma. Doença degenerativa, a artrose, que é da senescência da cartilagem, ou primária ou secundária por alguma outra coisa, trauma, exposição ao trauma. A osteoporose, que é uma doença também que tem a ver com o metabolismo ósseo, a estrutura da arquitetura do osso, que tem várias as mulheres causas. Sofrem muito, que várias especialidades também atendem, a endocrinologia, a própria, os ortopedistas, uma época também. Então, a gente tem várias doenças aí, e doenças, por exemplo, ocupacionais. A exposição à atividade repetitiva no trabalho, com as que a gente chama de tendinites ou doenças ocupacionais, a LER, que chama de... do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo tem várias causas que também pode estar relacionada com atividade ocupacional. Então tem uma gama de coisas assim que existe doença, não é uma doença só de idoso. O que me assustou aqui que nos bastidores... Isso. Você tem crianças, são várias. A reumatologia pediátrica são dezenas de doenças. Doenças autoinflamatórias, doenças autoimunes. É uma gama enorme de doenças. Antes de começar o programa aqui, o que eu te perguntei me assustou, que se a mudança, né, no estilo de vida, as mudanças de fazer academia, de treinar, de ter uma vida mais saudável, mais aberta a essas coisas, se isso diminuiu os casos de reumatismo, artrite e outras... que a origem das doenças são origens diversas. Vamos falar da causa. Algumas são geneticamente determinadas, tá? A gente não tem ainda como regular a expressão desses genes, porque eles podem chegar um momento que eles se expressam e acontece. Claro que eu tiver um fator de agressão que faz com que esse gene se expresse. Clima, o tipo de vida, o estilo de vida de pessoas, ele pode se antecipar, né? A gente viu, por exemplo, durante a pandemia, por exemplo, o coronavírus estimulando, por exemplo, algumas doenças autoimunes de pessoas que certamente já tinham alguma predisposição e que ele deu uma acelerada. O vírus induziu no metabolismo... o gatilho ali, né? O gatilho. Isso acontece. Algumas doenças microbianas e virais podem ser gatilhos também de doenças autoimunes, que é um fator de agressão, um gatilho daquela doença. Então, se eu disser assim, a qualidade de vida melhorou, geral, não só para os doentes reumáticos, a longevidade aumentou, não só por isso também pelas melhores condições sociais. Hoje a gente tem acesso à alimentação de melhor qualidade, né? Pelo menos nos países mais desenvolvidos, né? O Brasil já está aumentando a longevidade com tempo de vida maior, né, do brasileiro. Acho que já passou dos 70 anos, né? E aí isso vai aumentar. A gente vai chegar num momento que a gente começa a ver um reumatismo que não se expressava lá. Mas as doenças não desapareceram. A gente só aprendeu a administrar as doenças melhor. Exato. E não existe forma. No reumatismo, assim, nessas doenças autoimunes, é a pergunta clássica. Como é que eu posso evitar? Eu sou filho, meu pai tem artrite reumatoide. Espondilite anquilosante, por exemplo, que é uma doença que afeta a coluna, foi a doença que eu mais estudei a minha vida toda. Espondilite é da palavra esponja? Não, vem de coluna. Espondilo é coluna. Espondilite, que é doença inflamatória da coluna. Anquilosante, porque ela anquilosa a vértebra, deixa a vértebra dura. São mais ou menos 700 mil pessoas potenciais terem essa doença no Brasil, que deixa a coluna dura, causa de incapacitação, de afastamento do trabalho. Trava. A dura fica dura mesmo. O sujeito, ele anda, muda a posição, faz anquilose do pescoço. Não tem como evitar antes.
Então, aí veio a questão da expressão. A gente está entrando numa era que é da terapia gênica, que talvez daqui a alguns anos a gente consiga manipular esses genes para que eles não se expressem. Pelo menos os que a gente conhece que podem estar relacionados com um fator de risco. Isso já acontece com outras doenças? O HLA-B27, que é um antígeno de histocompatibilidade classe 1, né, na espondilite quilosante, ele está ligado a 50% de risco de aparecimento da doença. Mas ele é 50%. Não significa que eu vá ter a doença. Tem outros genes que vão se expressar, e hoje o que a gente estuda muito é a epigenética, é como o ambiente ele pode modular a expressão dos genes do indivíduo, que é um outro campo dentro da medicina que está sendo cada vez mais explorado. Que diminui, né? Essa influência genética Nós fica cada vez menor. Nós estamos só começando, é por isso que a gente fala que essas pessoas ficam cantando resposta para tudo, elas estão completamente enganadas. Quem sabe tudo não sabe nada. Não sabe nada, porque nós estamos no princípio das questões de saúde ainda. Sabe, o que tinha 50 anos nem se compara. Nós éramos... A gente não... Veja a evolução que nós tivemos em 5 décadas. É impressionante a evolução que a gente teve em 5 décadas. Quando eu comecei a fazer ambulatório no Hospital de Clínicas, em 93, no ambulatório de espondiloartrite, onde está a espondilite anquilosante, é um grupo de doenças, o paciente entrava por uma porta, a vontade que eu tinha sair pela outra. Eu não tinha o que oferecer para o paciente. Se eu tivesse tido um trauma crânioencefálico e tivesse acordado hoje, eu não ia saber diagnosticar a doença, de tanto que os critérios de classificação e para essa doença mudaram, e não ia saber muito menos tratar, de tanto que foi a evolução de terapêutica. E tem a questão eu sempre bato nisso, as imagens ajudaram muito, Sim, né, doutor? Tudo, as imagens, os critérios clínicos, a gente conhece melhor a doença, conhece melhor a genética, conhece melhor a fisiopatologia dessas enfermidades, a gente domina melhor, já sabemos o que modular, por exemplo, um certo intermediário da reação inflamatória, eu posso estacionar a doença, não cura, essas doenças não têm cura. Aí tem que falar assim, não, eu vou curar o teu reumatismo. Não vai curar coisa nenhuma. A doença autoimune não se cura. Eu posso, no máximo, deixar essa doença esfriar a atividade clínica dessa doença, atividade inflamatória, etc. Eu posso fazer isso. Ela fica dormindo. E ela é o que a gente chama de remissão. E aí você leva uma vida normal. É o caso do câncer, né? Como? É o câncer. Nós estamos... A remissão é a mesma coisa. O câncer existe cura. Já tem uma coisa maior que depois de um tempo de remissão você aceita a cura. Por exemplo, o carcinoma de mama, se você está 5 anos sem nada, você é considerado curado. Né? E aí os cânceres de mama não são todos iguais. Você tem diferentes tipos de tumores. Mas para a população leiga é o câncer de mama. Mas não é, tem uns que são mais agressivos. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a genética, com o aparecimento do tumor. Eu queria que o senhor falasse desses remédios, fármacos biológicos, que o senhor acabou de vir de um evento. É um evento que a gente coordena. Isso. Os biológicos são uma história mais recente. Os biológicos são, em tese, né, porque as agências reguladoras consideram o extrato de plasma, do sangue e vegetais como medicamentos biológicos. Vacinas são anticorpos monoclonais. Mas os biológicos que a gente considera como biológicos são por biotecnologia. Você pega uma célula, faz uma mudança genética no DNA da célula para ela expressar um medicamento. Isso é biotecnologia. Então, as grandes anticorpos monoclonais, o trastuzumab no tratamento, por exemplo, do câncer de mama, eles são feitos por células geneticamente modificadas. Então, isso é biotecnologia pura. E são moléculas grandes, né? Moléculas instáveis, elas têm toda uma cadeia, você tem que manter numa temperatura. Você não pode pegar um medicamento biológico e deixar ele ali no armário da tua casa, que em poucas horas ele não funciona mais, ele altera a estrutura dele e tal. É muito dinâmico, ele tem que estar numa temperatura de 2 a 8 graus, tem toda uma cadeia para ser respeitada. Não pode chacoalhar, porque a vibração também altera a conformação espacial dessas proteínas e elas mudam a bioeficácia delas. Então, os medicamentos biológicos são um avanço. Primeiro biológico que foi, digamos assim, autorizado foi uma insulina, porque a insulina antes da década de 80, como que era o tratamento do diabético? Era insulina, mas era insulina que vinha do porco, que vinha da ovelha. Então, eram insulinas que depois de um tempo, era uma proteína não self, que era de um outro bicho. Você injetava em você e com o tempo você desenvolvia uma resposta imunológica contra aquilo. Tipo, não é meu. Aí não é meu e aí começa a ter falha secundária, porque ele inativa aquela proteína e o diabético que estava controlado passa a ficar descontrolado. Você migrava de uma ovina para uma suína e aí tinha... Hoje não, as insulinas são análogas já, são obtidas humanas, não, insulinas realmente humanas. Então, a
antigenicidade é mais baixa. A mesma coisa com essas moléculas novas, elas são desenhadas e depois você vê qual é a porção do DNA que você tem que modificar para ela expressar aquela proteína. Então, um grande avanço. Cara, é um filme de ficção científica. E essas moléculas já chegaram, assim, a década de 80 foi um boom, 90, os anos 2000. Muitas dessas tratamentos que a gente tem hoje, né, já estamos migrando para um outro tratamento, são chamadas terapias alvo específicas, que já dentro da célula, já não são moléculas grandes. São, no câncer também no câncer, sim, porque eles vão lá, entram na célula e inibem uma determinada enzima que ela está ligada à reprodução, à replicação da reprodução celular. Então, ela inibe aquela enzima específica e o tumor para só daquela célula tumoral. Não é incrível? Não ataca as outras, né? Porque a quimioterapia ataca tudo. E nós temos já a terapia gênica, nós temos a terapia imunocelular, a CAR T-cell, vocês devem ter ouvido falar aí, CAR T-cell, que é você tirar o linfócito. É do T, né? Você tem um linfoma linfocítico agudo, né, o LLA. No adulto, você tira o linfócito do indivíduo, você tira o linfócito do indivíduo, né, faz uma leucoférese, você zera toda aquela, faz uma quimioterapia no indivíduo. Esse linfócito é levado para um laboratório, ele é geneticamente modificado, aí tem um linfócito para atacar aquele linfócito teu que é o linfócito canceroso. Depois você injeta tudo aquilo no teu organismo, ele se reproduz. E vai lá só naquele E em tese acaba o teu câncer. Que legal. Entendeu? Essa terapia gênica já tem 2 aprovadas na Anvisa no Brasil. São 2 empresas internacionais, uma a Novartis e a outra, se eu não me engano, agora não me fugiu não, mas a Bristol Myers Squibb também tem, mas não aprovou ainda. Então, tem muitas modalidades terapêuticas que estão surgindo com o avanço da tecnologia, que vão trazer melhor qualidade de vida. Vai ter cura para algumas doenças. Eu acho que a gente vai chegar... Não sei se eu vou chegar a ver, ou não, algum de nós aqui, mas eu falo mais 3, 4 décadas aí, a gente vai ter várias das doenças que a gente acha que são um grande desafio, completamente resolvidas, sabe? E claro, vão surgir outras enfermidades. Que a gente vai ter que resolver. Outras, porque o homem vai vivendo mais, aí aquilo que você não via, você não tinha tanta gente com 100 anos, você passa a ter gente com 100 anos, já começa o aparecimento de outros tipos de tumores, outras formas de interação com o micro-organismo, né? Da flora, seja da microbiota intestinal, oral. O que nós precisamos é manter o planeta saudável para que isso tudo possa acontecer, a gente possa viver. A gente não pode destruir o planeta. O homem tem um potencial tremendo, né? Eu acho que a gente tem um potencial para chegar lá. Se não houver uma grande, eu acho que é quase impossível, mas sei lá, a gente não tem bola de cristal, né? Mas se a gente conseguir nessa progressão e, sobretudo, talvez e avançando nessa questão humanística, como eu te falei, porque não adianta só avançar na tecnologia. A tecnologia não tem dono, ela vai para qualquer finalidade, né? O avião do Santos Dumont servia para deslocar pessoas ou para bombardear uma cidade, né? Dizem até que foi um dos motivos que ele entrou em depressão e se suicidou lá no Guarujá. Mas, assim, não é o que é a tecnologia, é o que você vai fazer dela. E o que você vai fazer dela vai depender muito da tua formação, da formação daquele grupo de pessoas, daquela civilização, vamos falar assim, daquele país, de como as pessoas estão evoluindo culturalmente, e aí pode ter os malvados humanisticamente, também. Etc. Né? Nós temos que os melhorar, filmes, vilões. Aumentar o número de bonzinhos e deixar os malvados de lado. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Excelente a conversa foi lá pra cá. Queria que o senhor desse uma olhada no meu joelho depois. Não, tô brincando. Tira a roupa. Tira a roupa, que não... A história da festa, né? Sempre... Daí dá pra dar uma olhadinha no meu joelho, que tem uma dor aqui. Deve ouvir isso toda hora, né? Ah, não, sim, com certeza. Você é médico, sim. Puxa, que bom que te contei com uma dor aqui nas minhas costas. De repente o médico fazer uma massagem. Não, massagem eu não faço, minha filha, mas passe lá no consultório. É que a medicina tem essa questão ligada muito ao sacerdócio, né? A questão sacerdotal. E as pessoas... E, na verdade, é como você comentou, o médico é um profissional, só que ele tem requerimentos diferentes, né? Dessa parte que eu insisto aqui, de novo, humanística, cultural, tem que ser muito bem desenvolvida na medicina. No médico. Isso aí é uma coisa isso tinha que estar na academia, né? Tinha que ser ensinado na escola. Na verdade, isso vem do berço, vem do núcleo familiar. Ele é desenvolvido na educação básica, na educação fundamental, depois na educação fundamental, digamos assim, e aí você pode ser ampliado e melhorado na educação superior. Mas não espera que eu vou criar caráter de alguém na faculdade. Não vai, esse cara já tem o caráter formado.
Além do caráter, os motivos pelos quais ele entrou na profissão. Porque hoje o cara fala, pô, o que eu posso ganhar um salário melhor aí no mercado? Brasil, o que tem aí? Eu já ouvi isso de amigo meu, não vai estudar medicina porque medicina vai sobreviver, não vai passar fome. Eu já não sei mais, eu já não tenho essa certeza, porque formando 50 mil médicos por ano, a qualidade da... vai deteriorar. Mas aí o cara... Cuba, não, mas hoje as grandes corporações estão dominando o mercado. A pessoa vai fazer as grandes medicina. redes hospitalares, as grandes seguradoras que estão entrando na área da médica, elas põem o preço que quiser. Sim. Você quer, não quer, tem outro aqui que vai fazer o teu papel. Quer dizer, a qualidade... não digo só do serviço, mas a qualidade, digamos assim, o poder aquisitivo do médico vem caindo ao longo dos anos no Brasil. A medicina está mal socializada no Brasil. Mas como é que o médico vai trabalhar com paixão se ele entrou na faculdade para ter um salário decente no futuro? Ele não entrou por causa da profissão. É isso que eu quero dizer, né? A origem é o problema do processo. Começa ruim aí, né? Outro dia eu ouvi um pai falando o seguinte, olha... Aí tem muita escola ou vai também. ser médico ou vai construir sobrado. Veja a comparação. É uma mentalidade muito ruim, sabe? No Brasil, essa mentalidade. Nós temos várias grandes profissões. Meu filho está fazendo marketing e publicidade. Claro. O outro é músico. Meu filho fazia medicina, largou a medicina. O cara tem que ser feliz, cara. Ele tem que fazer o que gosta e ter jornalista, sabe? Foi ter tesão na vida do que vai fazer. Lógico. Porque a gente conhece gente frustrada. Aí dá certo. O dinheiro é uma consequência disso. Eu acho isso. Também. Aconteceu Quando comigo. Você gosta... Eu não pus o dinheiro na frente da minha... Eu não sou rico, mas eu vivo bem. Eu tenho a minha família, sabe? Eu tenho o carro que eu quero, faço a coisa. Mas eu nunca botei o dinheiro lá em cima. Eu sempre botei a perspectiva do que eu posso fazer com a minha profissão. Não tem nada a ver com sacerdócio isso. Tem a ver com gostar... com fazer aquilo que você realmente tem vocação, descobrir aquilo como uma vocação e fazer bem feito. Eu gosto de música, eu vou fazer música, eu faço música bem feita. Se eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro como um escritor de verdade. Eu não vou tomar o espaço de uma grande pessoa. Eu vou exercer a medicina, vou ser um reumatologista, eu vou ser um reumatologista de verdade, que as pessoas podem confiar e fazer a coisa. E são compartimentos, digamos, fechados, né? Eu posso fazer isso. Às vezes fala, cara, você é um polímata, você fala não sei quantos idiomas, você faz música, você escreve, você pinta, você... Mas o seu dia tem 48 horas. É isso que me falam, mas não tem, pior que não tem. Mas assim... Que pena, né? Que pena. Eu sou um cara, eu tenho plena consciência da minha finitude, do meu tempo de vida, essa coisa toda, que gostaria muito, mas talvez não tivesse, se eu tivesse, você fala assim, você vai viver 250 anos, pode ir devagar que você vai falar, será, que daqui a 250 anos eu ia estar com essa, eu não sei, esse pique todo de estar fazendo, né? A gente tem uma história na evolução biológica do homem que realmente... eu não sei, eu só estou com 30 anos e eu estou me sentindo super bem. Gente, eu estou sentindo como se eu tivesse... anos. Não tenho 30 anos, tenho 46, mas juro por Deus... Me sinto melhor. Se fala muito, né, que o homem entra naquela crise da Idade Média e tal, começa a entrar em depressão. É andropausa. No meu caso, não. Eu tô achando que eu tô começando a minha vida agora, sabe? Eu tô bem empolgado e animado. Uma mudada, né? Eu mudei completamente. Mudou o estilo de vida. Tá e outra coisa, saudável. você... Claro, tá aí, tem mais muito... feliz. Claro, isso tem tudo a ver, né? Como você forma... Você olha pessoas assim... Mesmo as pessoas... Tem a questão genética, tem a alimentação, tem o estilo de vida, tem as frustrações da vida, tem o cara que trabalha que não gosta do que faz... são pessoas... Você acha que alguém pode ser feliz, ter uma pele bonita, fazendo um negócio que ele odeia? Não pode. Não vai acontecer. Que adianta, cara? O que adianta ficar vivendo desse jeito? Pois então, aí que tá. Você tem... Porque a vida passa... E em qualquer momento da vida você pode mudar. Eu acho que é possível. Em qualquer momento. Em qualquer momento da vida você pode mudar e recomeçar. Lógico. Eu tenho uma colega, vou até falar o nome dela, Priscila Não, entregue. Luparelli. Ela fica brava. Mas é linda a história. Vai falar bem. Ela era repórter em Cascavel e eu acho que ela não tinha chegado nos 30. Pediu demissão, foi para a Bahia, passou no vestibular na Bahia, foi estudar e acabou a residência agora. Olha, acabou. Eu sempre escrevo para ela, digo, Pri, você é meu orgulho. Eu tenho orgulho de ver uma pessoa que tem um passo. E vai ser impossível que ela não vai ser uma boa médica. Não vai ser. Porque essa mulher tem uma história anterior, né? Ela construiu, ela quis fazer. Eu acho que às vezes a gente precisa começar do zero mesmo. Como é que chama aquilo? Dar um reset, né?
para realmente redefinir os nossos valores, inclusive, né? Por que a gente está aqui? E a gente já falou sobre isso aqui, e não é uma coisa pesada falar isso. Quando a gente pensa na vida e na morte, que vem depois, para todo mundo, essas coisas se tornam pequenas, esses conflitos diários que a gente tem e assim, a busca do salário no fim do mês, a picuinha, tudo se torna muito pequeno e a gente passa daí a perceber quais são de verdade os nossos valores. E aí a gente tem a chance de recomeçar, como você mesmo disse, de começar do zero, né? Eu acho que para isso, eu não preciso ter uma doença fatal, um câncer, tá no estágio terminal para dizer que a vida, que tem coisa legal na vida. Eu não preciso disso. Ninguém precisa chegar nesse estágio. Você pode reconhecer isso em qualquer momento, né? Mas tem certas coisas que se você tiver background, fica mais fácil. É isso que eu estou falando, da sua evolução humanística, artística, né? Daquela questão do componente mesmo do ser humano, que é uma coisa que vem da educação. Muito vem da educação. Mas se você não tiver... A educação pode limitar também, porque a educação pode trazer traumas, né? De uma visão mais conservadora, mais atrasada, porque veio antes da gente. Mas o valor humanístico não te deixa, porque você vai conhecer a história. O homem tem também muita coisa cíclica, né? Você vê que veio a idade... Antes, a Grécia o que era? Era um desenvolvimento humanístico total, lógico. Enorme. Daí vem a Idade Média, todo mundo se fechou. Aí vem Renascimento. Aí vem o Renascimento, daí volta de novo a valorização da humanidade. Aí vem um outro período da industrialização, o homem fica lá para baixo, a máquina... Nós estamos nós estamos sempre tentando, nos movimentos da história, né, resgatar essa formação, que é a formação do... Sabe, despoja tudo. O que tem, o que sobra na nossa humanidade? Sobra amor... poucas coisas que vão fazer a humanidade se perpetuar. Amor é uma delas. Você não pode... Eu respeito. Quem tem amor tem respeito, porque não existe forma de amor sem respeito. A questão de você... Da caridade. E é verdade, você tem que sentir alguma afeição. Eu não posso tratar bem uma pessoa se eu vejo ela com um número na minha frente. Eu tenho que, entender um pouco da dificuldade daquela pessoa e dizer, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Sendo médico, agora falando como médico, como é que eu posso ajudar? Essa pessoa me procurou, veio aqui, me pagou uma consulta e ela veio com toda a fé em cima de mim. Muita gente chega, doutor, você é o 15º médico que eu procuro e se não for mais você, eu não vou mais ninguém. Aí você olha assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou dar o máximo que eu puder. Posso não ajudar por causa das limitações de tudo, de conhecimento. Mas vou dar meu máximo. Mas eu vou dar o máximo para fazer. O mundo tem esperança, você tá vendo? A gente entrevista gente sensacional, demais, cara. Não, mas isso, cara, é isso, meu. Não tem muita dificuldade. Não é isso. A pessoa tem que acordar, é aí que tá. E então eu falo para os jovens, tem muita aluna, eu falo, cara, olha para dentro, vê o que tem de bom em você, vê o que você, as suas virtudes, o teu trabalho não é se tornar um médico, é descobrir amor, respeito como e caridade. Que você vai usar isso dentro dessa profissão. Para o benefício do outro. Benefício do outro, né? Porque vai ser inevitável isso trazer benefício para você. Financeiramente, humanisticamente, filosoficamente, não existe um médico bem formado, não existe. Ele está sempre aprendendo, ele está sempre dando feedback. É uma pessoa que você olha numa pessoa e fala, que brilhante que é aquela pessoa. Você vê no olho da pessoa, cara, você está ali, parece que está enxergando o que é aquela pessoa. Aí você vai conversar com um profissional, cara, detesto o paciente, não gosto. Tem gente assim na medicina que está perdendo o teu tempo, meu. Vai fazer outra coisa. Entendeu? A medicina ainda oferece áreas, né, que você não tem contato direto com o paciente. Exame, algumas áreas. Essas coisas. Ou então vai ser cientista num instituto. Tem muitas possibilidades. Ela é uma profissão boa por isso, porque ela também pode ter. Mas se é um clínico que vai trabalhar com pessoas, que você tem que lidar com a arte do relacionamento interpessoal. Aí tem vários problemas, claro, nem tudo é perfeito. Pode ser que um paciente não goste de mim, eu não goste, sei lá por quê, pode acontecer isso, né? Mas a gente vai tentar contornar isso e se não for, eu digo, olha, tem uma outra pessoa que pode te atender melhor do que eu, estou tendo essa limitação para te atender, a gente tem que ser gente e falar, eu não consigo, eu não vou ficar explorando, enganando, só para manter o sujeito ali, para ficar ganhando um procedimento, consulta e tal. Isso aí é completamente fora de propósito, né, dentro da medicina. Então, eu acho que o que melhora, claro que a educação pode trazer trauma e traz, né, mas hoje a gente tem perspectivas melhor de educar melhor as pessoas, eu acho. A gente tem ferramentas, a gente conhece, a gente viu
nessa pandemia, né? Muitas crianças tiveram que ficar em casa, né? Os problemas se agravaram, porque como que os pais começaram a estar ali com a criança, conviver com os filhos, né? E aí se torna muito... Daí ele sente assim, pô, qual é a minha... E todo pai sente um pouco de inferioridade, fala, pô, eu não consigo resolver esse problema com esse meu filho, eu também não sei como fazer, né? Então... Tem tudo isso, mas eu acho que o que pode resolver isso é a melhor formação humanística, filosófica, das qualidades humanas, que a gente tem que procurar desenvolver paralelamente a toda a evolução da tecnologia, etc., que vai ser a única forma de garantir que daqui a, sei lá, 500 anos a gente ainda esteja como espécie viva nesse planeta aqui. Né? Ou em outros, né? Não sei se a gente não vai migrar daqui e abandonar a Terra e vamos estar... a turma está chegando aí, né? Né? É bem provável que a gente vai construir civilizações e outras... Mas valeu, doutor. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. A gente tem outros temas aqui que a gente conversou durante a nossa conversa, que a gente mencionou. Pode virar a gente falou um pouco podcast de reumatismo, né? A gente tem muitas doenças aí para tratar, muitas doenças em voga, né? Lúpus está voltando à tona. Temos a própria fibromialgia, que ontem teve uma aprovação no Senado lá de uma lei que permite ao paciente fibromialgico a aposentadoria, que é uma coisa ainda em discussão, né? Tem muitas doenças aí que acho que a gente pode contribuir, esclarecer, enfim, né? Muito que dá para... Não, foi ótima a conversa, foi muito boa. Obrigado. Já contribuiu muito, acrescentou muito. Não, e obrigado pelo seu ânimo. Gente boa demais, né? Nossa, é gostoso conversar. E eu acho que isso é tão bom para quem vai ouvir e é muito bom para a gente. A gente se aproveita um pouco aqui. A gente se renova aqui. A consulta depois é cara, mas durante o podcast é maravilhoso. Não, a gente brinca, né? Que só os nossos convidados ganham dinheiro com a gente, que a gente vira paciente de todos. De todos. Mas eu quero externar aqui, obrigado. Sabe que esse é o primeiro podcast que eu participo? Ah, é? Que legal, Eu já gravei legal. muito programa na TV, né? Bom Rádio, Dia, Paraná, né? Rádio, sempre convido. Mas podcast é o primeiro, né? E é gostoso, né? É interessante, porque eu acho que flui mais essa questão no bate-papo e tal. Como vocês que estão na apresentação disso, de deixar o convidado à vontade. O convidado à vontade, né? De poder falar e tal. A gente até tem que ter um balizamento, porque às vezes vai conversando e daí o papo puxa uma outra coisa. Isso que é bom. Depois você está falando uma filosofia que não tem nada a ver. Não, mas é por aí mesmo, É para viajar na maionese. E outra coisa... É uma coisa nova no Brasil ainda. As pessoas dizem, não, mas é muito longo e tal. Mas esse é o objetivo, a conversa tem que fluir. E as pessoas ouvem, fora do país, já cresceu muito. Nos Estados Unidos, as pessoas não ouvem rádio mais, é só podcast. E assim, a conversa, ela vai fluindo, as pessoas vão ouvindo, desligam o carro, vão no mercado, voltam, continuam na conversa, na resenha. E o acesso a vocês no podcast, ele é mais por onde? De qual mídia? Spotify e YouTube. No Spotify e YouTube. A gente vai mandar os links. Imagem, que é videocast. É só o audiocast. O pessoal ouve mais no Spotify, né? Porque no carro fica fácil. Liga ali, fica legal, muito bom. Eu gosto de ouvir cozinhando, já contei, né? Cozinhando. No carro. Um dia nós vamos falar só de comida aqui. Opa! De comida? Eu sou casado com uma chefe de cozinha. Opa! E eu aprendi a cozinhar técnica com ela. Herdou dela os dotes culinários. Né? A gente gosta muito de cozinhar, gosta é uma outra arte bacana. E qual a tua especialidade? O prato... Olha, eu gosto muito de frutos do mar, de uma maneira geral. Eu adoro cozinhar frutos do mar. A minha esposa mas tem algumas coisas de Itália que eu estou fazendo melhor. Os risotos, da maneira geral, eu já estou... risoto eu também manjo mais ou menos. O segredo é o brodo, né? Fazer um bom brodo, vai embora. Caldo, Mas assim, a gente faz de tudo lá em casa, né? Claro que depois de um tempo você... Não é uma cozinha para comercial, não é para você fazer. Né? É o de vez em quando. Eu publico lá, por exemplo, eu vou fazer um cassoulet de Castel Nardida, eu vou lá e pesquiso, daí eu publico... Chique. Aí eu publico a história do prato... fotografo meus pratos, eu sou chique, eu vou lá e fotografo. Aí eu ponho aquilo ali pra quem curte, né? Aí os caras falam, eu gosto, eu acho legal, Claro que é legal. Vai fazer, né? Vou falar sei lá, da feijoada. Tem que contar a história da feijoada, bacana, né? Então, e dá um engajamento, isso aí, as pessoas olham aquela comida gostosa, saborosa. É uma delícia ver foto de comida. E outra coisa que eu gosto, eu faço cerveja, adoro cerveja. Aliás, tem uma marca que vai ter agora, junto com a Joy, fiz uma parceria com a Joy, nós vamos fazer a cerveja, chama-se Reuma. Tem a ver com Reuma da Brasil. Que legal! Agora, mês que vem, em abril, a gente vai estar com essa cerveja aí. Não fiz muitas porque
Ela ainda é uma cerveja artesanal, caro, né? Mas eu fiz um lote aí grande, aí 2.000 unidades. Eu vou prospectar para ver como é que vai ser, né? O cara pessoal... é músico, cervejeiro, chefe de cozinha. Ele tá melhor que o nosso outro convidado que teve aqui, que é médico também, o Dr. Gustavo de Carvalho, que é cardiologista. Também. O cara é chefe de cozinha também. Piloto de avião. E tem outras coisas também. Não vou contar tudo, vamos né? contar tudo. E é ótimo médico, ele é o cardiologista. Tem tudo para ser, né? Com tantas coisas, ele é maravilhoso. E ser humano, incrível. Incrível. Né? Escritor também. Ele, durante a pandemia, ele escreveu um livro com os filhos. Se chama Chopandemia. A prefeitura comprou, inclusive, uma boa parte dos livros para distribuir nas escolas. Distribuiu nas escolas. E ele fez em formato de... Como chama? Aquelas rimas nordestinas. Ele vai saber. Literatura de cordel. Ele fez, e a coisa mais bonitinha, eu sou fã, assim, número 1 desse projeto. Ele tem 2 livros, fez o Chopandemia 1, Chopandemia 2, e agora ele quer fazer a cura, a hora que tiver, daí vai sair o 3. E ele fez a primeira edição para presentear os filhos, uma surpresa. Mandou ilustrar e tal. O Gustavo também é genial, nota 10. E mora aqui no condomínio do nosso estúdio, nosso vizinho aqui. Que bacana. Uma hora a gente vai colocar vocês juntos aí. Vamos lá. Uma hora tem que vir aqui fazer um som também, né? A gente vem tocar... Eu gostaria muito do som... E da comida. Aí contar a história um pouco da comida. Da comida precisa ter uma cozinha. Mas o Dr. Gustavo traz o vinho e você traz a cerveja, porque o vinho ele é especialista. Não, a gente leva o Gustavo lá para cá, o nosso Gustavo aqui lá para casa, para gravar lá e fazemos lá. Esse Gustavo aqui do estúdio do podcast também é um craque na produção, né? Ele tem tudo. Todos os... Depois você vai dar uma olhada ali no estúdio de áudio dele ali, que é um troço maravilhoso. Eu vinha conversando com ele quando subi, é o que veio comigo, né? Isso, ele falou, contou rápido, assim. Ele é brabo, ele é muito brabo. Mas quando ele tá de bom humor, ele é sensacional. Sensacional. Ele tem medo, eu como já não tenho mais A gente pergunta, você tá bravo ou você tá de boa? Ele, tô de boa, então vamos lá. Então vamos em frente. Valeu, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada. Até mais. Sucesso. Tchau, gente.